Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e todos aqueles que estão aí se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público. Nós somos do Matemática Mil em Problemas e nessa videoaula nós vamos conversar para vocês sobre adição e subtração de frações, denominadores diferentes. Então vamos lá. Então, lembrando que a nossa próxima aula vai ser sobre multiplicação de frações. Peço a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Qualquer dúvida, escreva aqui para o nosso e-mail, ok? Então, vamos começar aqui a nossa discussão de adição e subtração de denominadores diferentes, analisando a seguinte operação matemática. Então, nós temos aqui uma operação de adição de duas frações, fração 3/2 e fração 3/4. Então é importante sempre que você fique atento para que tipo de operação você está executando, porque para cada operação existe uma regra diferente. Então, fração 3/2, o denominador é 2, fração 3/4, o denominador é 4. Eu vou usar aqui, para nós efetuarmos essa adição de denominadores diferentes, o método do mínimo múltiplo comum. Então, vamos primeiro achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Lembrando que nós já tivemos aulas anteriores, videoaulas anteriores, que nós tratamos especificamente sobre o mínimo múltiplo comum. Se você tiver dúvida, retorne lá no nosso canal e dê uma olhadinha sobre a aula de mínimo múltiplo comum. Mas eu vou ainda assim dar uma repassada aqui. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Por que 2 e 4? Porque 2 e 4 são os denominadores das frações que nós queremos efetuar a adição. Como é que se faz o mínimo múltiplo comum de 2 e 4? Lembrem? Organizamos o 2 e o 4 um ao lado do outro, separados por uma vírgula, e a gente faz a seguinte pergunta. 2 e 4 são divisíveis pelo primeiro número primo? Lembrando que o primeiro número primo é o 2. Sim. 2 e 4 são pares, são divisíveis por 2. Então, vamos dividir o 2 e o 4 por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda é possível fazer divisão por 2? Sim. Porque ainda nós temos um 2 aqui. Então, vamos lá. Vamos dividir novamente por 2. 1 repete. 2 dividido por 2 igual a 1. Qual o mínimo múltiplo comum, então, de 2 e 4? Basta que nós multipliquemos aqui os fatores. 2 vezes 2, repetir aqui, igual a 4. Então, 4 é um mínimo múltiplo comum de 2 e 4. O que nós vamos fazer com esse 4? Então, nós vimos que o mínimo múltiplo comum dos denominadores da fração que nós queremos efetuar a adição é igual a 4. O que a gente faz com esse valor do mínimo múltiplo comum? O valor do mínimo múltiplo comum passa a ser um novo denominador aqui das nossas operações de adição. O que se faz na sequência? Nós vamos dividir esse novo denominador, resultado lá do mínimo múltiplo comum, pelo denominador da primeira fração. Então, nós temos 4 dividido por 2 é igual a 2. O que se faz com o resultado dessa operação de divisão do 4 pelo 2? Nós vamos multiplicar o numerador. Então, vezes 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Para a segunda fração, vamos fazer a mesma operação. Vamos dividir o 4 pelo denominador da segunda fração, que é 4. 4 dividido por 4 é 1. E agora o que é que faz? Esse 1 vai multiplicar o numerador da segunda fração. Então aqui, vezes 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 igual a 3. Observe que o denominador aqui a gente vai repetindo. 6 mais 3 igual a 9. Então, o resultado dessa operação, 3/2 mais 3/4 é igual a 9/4.
Vamos para mais um exemplo. Vamos analisar agora o segundo exemplo. O que é que diz aqui o segundo exemplo? Nós temos uma adição de duas frações, 3/4 mais 2/20. Adição de frações com denominadores diferentes. Uma maneira de resolver isso aqui é por meio do mínimo múltiplo comum. Então, o que é que a gente tem que fazer de primeira mão? Achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 20. Vamos ver como é que fica? Mínimo múltiplo comum de 4 e 20. Como é que se faz? Lembram? Então, coloca-se o 4 e 20 um ao lado do outro, separado por uma vírgula, uma linha vertical. Pergunta-se, 4 e 20 são divisíveis por 2? Sim. 4 dividido por 2 é 2. 20 dividido por 2 é 10. 2 e 10 são divisíveis por 2? Sim. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5. 5 é divisível por 2? Não. Pelo próximo número primo, que é o 3? Também não. Pelo nosso próximo número primo, é o próprio 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Qual é o mínimo múltiplo comum? Multiplicando 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5 igual a 20. Então, 20 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 20. O que a gente faz com esse 20 aqui, lembrem? Então, o resultado do mínimo múltiplo comum dos denominadores das frações que estão sendo somadas passa a ser o nosso novo denominador. O que é que se faz na sequência? Lembrem, divide-se o novo denominador pelo denominador da primeira fração. 20 dividido por 4 é 5. Na sequência, esse 5 vai multiplicar o numerador. 5 vezes 3, 15. Agora com a seguinte fração. Com a segunda fração. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. 20 dividido por 20. 20 dividido por 20 é 1. O 1 vai multiplicar o numerador da segunda fração. 1 vezes 2, 2. Então, nós temos aqui 15 mais 2, e isso resulta em 17/20. Então, 17/20 é o resultado da operação de adição das frações 3/4 e 2/20. Mais um exemplo. Então, vamos analisar mais esse exemplo. 5/6 menos, observe bem, agora aqui nós temos uma operação de subtração entre duas frações de denominadores diferentes. Como é que nós podemos resolver isso aqui? Achando primeiro Então, vamos determinar o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Como é que se faz? A gente organiza o 6 e o 8, um ao lado do outro, separado por uma vírgula, uma linha vertical aqui. E já se faz a seguinte pergunta. 6 e 8 são divisíveis por 2? Sim. 6 e 8 são pares, são divisíveis por 2. Por que por 2? Porque 2 é o primeiro número primo. Nós estamos fazendo aqui uma fatoração em números primos. Então, vamos fazer a divisão aqui. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 igual a 4. É possível ainda continuar fazendo divisões por 2? Sim. O 4 é par, é possível ainda dividir por 2. O 3 é ímpar, nós vamos repetir, porque 3 não é divisível por 2. Então, nós temos, repetimos o 3, 4 dividido por 2 igual a 2. Ainda é possível continuar fazendo divisões por 2? Sim. 2 é par, é divisível por 2, então vamos dividi-lo. O 3 é ímpar, não é divisível por 2, repete. 2 dividido por 2 igual a 1. É possível continuar fazendo divisões por 2? Não. Só tem o 3 que é ímpar. 3 é divisível por 3. Por que por 3? Porque 3
o subsequente número primo a 2. Então, vamos fazer divisões por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. Esse 1 aqui repete. Qual o mínimo comum de 6 e 8? Basta que a gente multiplique aqui os fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Como é que fica? 2 vezes 2 vezes 3 igual a 24. Então, o nosso novo denominador será... Vimos que o mínimo múltiplo comum de 6 e 8 é igual a 24. Então, 24 passa a ser o novo denominador para as nossas operações aí de subtração. Quais as frações que nós queremos subtrair? 5/6 menos 3/8. O que é que se faz com 24? 24 passa a ser o novo denominador. E agora, lembra das operações? O 24 ele vai ser dividido pelo denominador da primeira fração. Então, nós teremos aqui, 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 igual a 4. O que se faz com esse 4? Multiplica o numerador da primeira fração. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 5 igual a 20. Faz-se o mesmo procedimento com a segunda fração. Então, vamos lá para a segunda fração. 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 é 3. O que se faz agora? Esse resultado multiplica o numerador da segunda fração. 3 vezes 3 igual a 9. Não esqueça aqui do sinal de subtração. Agora é só fazer a subtração. 20 menos 9 igual a 11. Então, nós temos que 5/6 menos 3/8 igual a 11/24. Matemática 1001 Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.